Fala galera, beleza? Galera, eu trouxe hoje para a gente ver questões de diversos assuntos, tá? Questões de biologia que caíram no Enem de 2009 a 2013. Então, se você não é inscrito, já vai te inscrevendo, tá? Para você não perder nada e vamos resolver logo as questões. Vamos lá, me acompanha. O menor tamanduá do mundo é solitário. Para marcar isso aqui, é solitário, tem hábitos, olha só, hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade se locomove, olha só, se locomove vagarosamente e emite um som semelhante ao assobio aqui, ó. Emite um som semelhante ao assobio. A cada gestação gera um único filhote, tá? Aqui, ó. Cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e amamentada pela mãe durante até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território do macho inclui várias fêmeas, que significa que ele tem sempre diversos pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Galera, tudo que a gente está, esses pontos que eu marquei para vocês aqui estão relacionados ao modo de vida dessa espécie, ao modo de vida do tamanduá. Toda vez que tu veres uma questão onde ele quer que tu identifique um conceito importante de ecologia, esses aqui são conceitos importantes, tá, de ecologia, mas toda vez que te estiver descrevendo o modo, não te esquece disso, anota aí, toda vez que te falar o modo de vida de uma espécie, tá? Isso é nicho ecológico, não tem erro, tá bom? Digo porque não pode ser hábitat, por exemplo. Cara, o hábitat é a casa, tá bom? É o local onde aquela espécie vive, tá bom? Então não pode ser hábitat também, tá bom? Então a alternativa correta aqui, a letra D, nicho ecológico, tá bom? Bem tranquilo, fica ligado, isso é muito importante. Bora para a próxima. Segunda questão. 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação de paternidade foi obtida pelo exame de DNA. Tá? O resultado do teste está esquematizado na figura em que cada casal apresenta um padrão com duas bandas de DNA. Faixas, tá? Uma para cada suposto pai e duas para cada suposta mãe comparadas à do bebê. Desculpa. Beleza. Então olha só, aí te dá aqui bebê, né? E os possíveis pais, os possíveis casais de pais do bebê, tá bom? Que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê? Cara, olha isso aqui, bate logo um desespero, né? Ai, Diego, eu não sei, não vou conseguir resolver essa parada aqui. Não, bebê, você vai resolver essa parada, olha só que eu vou te dar a dica aqui. Toda vez que tu veres esse tipo de questão, galera, tu vais ficar ligado, tu vai sempre ter como referência o bebê, tá bom? E como é que tu vais comparar? Como é que eu vou saber identificar qual é o pai e qual a mãe, Diego? Bem simples, tá? Essas faixas, que são as bandas, tá? O pai, no caso o pai biológico, ele vai apresentar maior quantidade de faixas parecido com o bebê, tá bom? Agora eu não vou fazer isso porque senão vai ficar um vídeo muito gigantesco, porque já vai ficar grande, né? Mas assim, depois você conta, tá? O número de bandas, por exemplo, do pai 1 que coincidem com as bandas do bebê. Quando a gente for contar essas bandas de cada pai, tu vai ver que o pai número 3, o casal número 3, tá? Eles apresentam maior quantidade de bandas semelhantes, tá? Que coincidem com a criança, tá? Então, eles são os pais biológicos. Bora fazer aqui do pai, por exemplo, tá? Olha o pai aqui, olha, tá? Bebê é uma banda, olha aqui, ó, uma banda igual. Essa outra banda aqui, a do pai também, igual, tá? Aí tu vê aqui, olha, por exemplo, para esse aqui próximo, esse e esse, essa aqui e essa aqui bate, essa aqui e essa aqui também bate, tá? Olha aqui, ó, essa aqui também bate, tá? Então, se você for contar, gente, você vai ver que esse pai aqui ele apresenta um número de bandas que coincidem, quando comparado aos outros pais, com esse bebê. Tá? Logo, o casal número 3, tu pode fazer isso com a mãe também, você vai confirmar isso. O casal número 3, né, são os pais biológicos da criança. Então, a alternativa correta, letra C. Não tem erro, sempre tenha o bebê como uma referência, tá bom? E você sempre vai, esses pais, o pai e a mãe, que serão os pais verdadeiros, eles vão ter que apresentar a maior quantidade de bandas, tá, que vão coincidir com a criança aqui.
Tá? Então a alternativa correta, letra C, bem tranquilo, não tem estresse nesse tipo de questão. Tá bom? Não vai perder esse tipo de questão, tá bom? Bora para a próxima, terceira questão. Olha lá. Estudos do fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade dos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida. Você, como já está perto da tua prova, galera, dá uma olhadinha, tá? Em sucessão ecológica, nesse conceito de produção primária líquida, produção primária bruta. Tá? Lembra que a produção primária bruta é tudo que aquilo que é produzido e não é perdido. A produção primária líquida é igual, vai ter uma fórmulazinha, é igual a produção primária bruta menos o que é perdido na respiração. Lembra que durante a sucessão ecológica, essa PPL, essa produção primária líquida, ela vai diminuindo ao longo da sucessão ecológica. Tá bom? Então ela é maior na ecese e ela é menor no clímax. Fica ligado com isso aí, tá? Então essa produção primária líquida e a rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo dos seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, tartarugas, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade, tá? Ou seja, produtividade primária líquida, tá? No referido ecossistemação. Bom, galera, isso aqui, né, quando a gente fala de produção primária, quem são os produtores? Ave? Não. Alga? Também não. Inseto? Também não. Ou seja, vê de cara aqui, né, gente? Tá? Tem aqui ó, os animais, mas tem mais algas aqui. Tá? Lembra que produtor em meio aquático, tá? É alga. Tá? Produtor no meio terrestre são as plantas. Tá? Então a alternativa correta aqui. Letra B, tranquila também. Bem de boa, né? Bora para a próxima. Quarta questão. Vamos lá. Quarta questão. Vamos ler a questão aqui. A ação de seres vivos como bactérias, fungos, leveduras na descontaminação ambiental é um processo chamado de biorremediação. Tem até uma questão falando sobre biorremediação, tá, galera? Esse conceito é bastante importante. Tá? Lembra que a biorremediação é quando eu utilizo algum tipo de organismo, no caso micro-organismos, para degradar uma substância, para quebrar uma substância. Tá bom? Lembra que o exemplo clássico de biorremediação é com derramamento de óleo. Eles utilizam bactérias que quebram esse óleo e liberam gás carbônico e água no meio ambiente, tá bom? Fique esperto com isso aí. A remediação também pode ser feita por algumas espécies de plantas. Toda vez que a gente falar, gente, que as espécies de plantas estão fazendo essa remediação, isso é chamado de fitorremediação, tá bom? Um exemplo de fitorremediação que tu vais ver são, se eu não me engano, é no Japão, que eles utilizam essas plantas para fazer a limpeza de alguns córregos que tem na cidade lá. Eles utilizam plantas para filtrar a água, tá bom? Essa técnica é chamada de, olha só, fitorremediação tem se revelado útil na remoção de metais pesados e poluentes orgânicos de solos e sedimentos contaminados. Pesquisas vêm sendo feitas na tentativa de retirar do solo, empregando fitorremediação, resíduos do herbicida, ele te dá o nome aqui, permanece nos solos anos após a sua aplicação. Um pesquisador realizou experimentos com o objetivo de avaliar a capacidade de diversas espécies de plantas eliminarem tais resíduos, cultivando-as em vasos contendo diversas concentrações de herbicida. Dentre 10 espécies testadas, duas conseguiram se desenvolver no solo. Olha só, então aqui tem várias opções. 10 testadas, duas conseguiram se desenvolver no solo contaminado. Beleza. Nesses experimentos, o herbicida atua como agente. Vamos lá, pô, galera, se tu tens aqui várias espécies, né, e só duas conseguem desenvolver no solo contaminado, tu vê que o herbicida que ele está te falando aqui, ele age como um selecionador. É ele que faz a seleção, né, de- das plantas, no caso, para quem tem interesse aqui, tá bom? Que são importantes para o estudo, que dão ênfase no interesse aqui, que ele quer, tá bom? Mas olha só o que eu coloquei para vocês lembrarem aqui que é importante, tá? Toda vez que a gente fala da parte de evolução, né, a gente tem que lembrar principalmente desses dois caras, do Darwin e do Lamarck, tá? Olha esses pontos importantes que eu coloquei para vocês. O Lamarck, o meio cria necessidades que levam a mudanças nos hábitos e na forma dos indivíduos, tá bom? Então, tipo assim, digamos, né, um inseto, um gafanhoto, ele foi morar numa grama que ele é verde,
ele ficou verde, tá bom? Mais ou menos essa ideia aí. Olha só o que ele fala também. As novas características são conseguidas através do uso e desuso. Na verdade, o Lamarck tem duas, a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Ou seja, quanto mais eu uso um órgão, mais ele se desenvolve. Quanto menos ele usa, ele atrofia, tá bom? Lamarck. E as características são transmitidas aos descendentes, lei dos caracteres adquiridos. Então, imagina aqui que eu cortei minha mão, sofri um acidente, perdi meu braço, né? Então, estou com essa característica, eu vou ter um filho e meu filho vai nascer sem um braço por causa disso. Não, galera, não é assim que funciona, né? Lembra que para ter qualquer tipo de transferência de determinada característica tem que atingir célula reprodutora, tá bom? Fica esperto nisso aí. O Darwin, olha só, o meio exerce uma seleção natural, que na verdade foi isso que o herbicida fez. Ele foi o agente selecionador, né? Favorece os indivíduos que apresentam determinadas características vantajosas. Na população existem certos indivíduos que apresentam essas características vantajosas. Os mais aptos vivem mais tempo e reproduzem-se mais. Eles transmitem essas características aos seus descendentes. Então, resumindo, Lamarck, lei do uso e desuso, lei dos caracteres adquiridos. Darwin, seleção natural, tá bom? Mas toda vez que tu veres uma questão dessa, tem gente que ainda se embanana, que fica com dúvida. Anota essas palavrinhas aqui, essa ideia principal, tu consegue matar a questão. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês. O Lamarck, tá? O ambiente, o meio, ele é modificador, tá? Então tu foste para aquele meio e tu se modificaste, tá bom? O Darwin, o meio já não é modificador, ele é selecionador. Mesma ideia aqui, ó, tenho 10 espécies, duas conseguiram se desenvolver no solo contaminado, tá bom? Então o meio ele não força a tua mudança, mas ele faz uma seleção, tá bom? Então olha só, bora ver as alternativas. Nesses experimentos o herbicida atuou como agente de eliminação? Não, ele não eliminou, né, gente? Ele foi um selecionador, tá bom? Da seleção de espécies tolerantes, isso aqui, galera, letra B, tranquilo. De controle de ervas daninhas? Não, ele não fala isso. De fitorremediação? Também não. Indutor de mutações? Não. Toda vez que te falar, galera, em mutação, tu lembra do neodarwinismo, né? Mutação e recombinação gênica, neodarwinismo. Seleção natural, darwinismo, tá? Lei dos desuso e lei dos caracteres adquiridos, Lamarck, tá bom? Então, a alternativa correta aqui, letra B. Tranquilo também, né, galera? Bora para a próxima. Quinta questão, olha só. A imagem representa uma ilustração retirada do livro, aqui utiliza o nome do cara, de autoria do médico inglês William Harvey, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. No experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete, né, em A, no braço de um voluntário e esperar alguns vasos incharem, pressionava-os no ponto H, tá? Pressionava aqui no ponto H. Mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo, tá? Ao cotovelo. Percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio aqui, ó, tá? Isso aqui, HO, tá? A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre a circulação sanguínea e... Bom, galera, tu estás vendo aqui, né, que está te explicando. Ele vem, tinha fluxo sanguíneo, ele fez uma pressão, né, em dois pontos aqui, tá, e inibiu aqui, ó, a passagem de sangue. Tá? O sangue ficou retido, ele voltou para cá, ó, ele ficou retido, tá bom? Antes de eu te dar a resposta, lembra desses pontos aqui, ó, tá? Só questão de revisão. Quando a gente fala de coração, né, lembra do coração mesmo, né? Nós temos, ele pode querer te comparar coração de cordado, tá? Lembra que dos peixes nós temos um átrio e um ventrículo, dos anfíbios nós temos dois átrios e um ventrículo, e a tricaviário. Dos répteis nós podemos ter dois átrios, um e um ventrículo, tá? Ou dois átrios e dois ventrículos, tá bom? Em réptil nós podemos ter. Nas aves e mamíferos ele é tetracaviário já também, tá bom? Nós temos, junto com as aves, dois átrios e dois ventrículos. Fica esperto com isso aqui.
Outro ponto importante que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, tá? O coração, esse aqui é um coração de um mamífero, tá bom? Como a gente viu aqui, ele é tetracaviário. E nós temos estruturas que impedem o refluxo de sangue, ou seja, elas paralisam o sangue naquele determinado local, tá? Impedindo que o sangue volte, tá bom? E essas estruturas, gente, são chamadas de válvulas. Aqui, ó, por exemplo, tem a válvula pulmonar, a válvula aórtica, tá? Mas as mais conhecidas aqui, ó, do lado esquerdo é a mitral ou bicúspide, tá? E do lado direito, tá, é a válvula tricúspide. Só para lembrar assim, tá? O lado direito do coração, depois do di vem o tri, que é a tricúspide, tá bom? E do outro lado é a mitral ou bicúspide, tá bom? Então, qual é a função da válvula? Evitar o refluxo sanguíneo. O sangue passa, a válvula volta e estanca e segura o sangue não voltar, tá bom? Outro ponto importante que eu quero mostrar para vocês são esses conceitos aqui, ó, tá? Por exemplo, circulação simples e dupla. O que é uma circulação simples, gente? É uma circulação aqui, ó, como dos peixes, em uma volta completa, tá? O sangue passa só uma vez pelo coração. Isso é circulação simples. Como por exemplo aqui, ó, aves e mamíferos. A circulação é dupla. Só para lembrares que tem pequena e tem grande circulação. Tá bom? Então ela é dupla. Uma volta completa passa duas vezes pelo coração. Tá bom? Outros conceitos importantes. A circulação aberta e fechada. Toda vez que a gente falar que uma circulação é fechada, tipo aqui, olha, aves e mamíferos, o sangue ele flui dentro de vasos, por isso que ela é fechada. Quando ela for aberta, o sangue não vai fluir somente dentro de vasos. Tem um exemplo de circulação aberta: moluscos e artrópodes, com exceção dos moluscos cefalópodes, lula e polvo, que tem circulação fechada, tá bom? Fique esperto com isso aí. Outros dois conceitos aqui, olha: circulação completa e incompleta. Qual é a diferença da completa? A completa, gente, é no caso aqui da nossa, das aves também. Não é uma mistura de sangue arterial, aqui, ó, rico em oxigênio, com sangue venoso, rico em gás carbônico. Por isso que ela é completa, tá bom? E a incompleta? Na incompleta, gente, a mistura de sangue arterial com sangue venoso. Por exemplo, aqui, ó, de alguns répteis, dos anfíbios, ela é incompleta, tá bom? Mistura sangue arterial com sangue venoso em algum momento do ciclo, tá? Então, como ele está te mostrando aqui que o dedo ele pressionou, ele evitou que o sangue voltasse, tá bom? Gerou como se fosse uma barreira mesmo para o sangue, tá? Qual a estrutura que teria essa mesma ideia, essa mesma função aqui na questão? Galera, as válvulas venosas, tá bom? Então, a alternativa correta aqui, letra B. Tranquilo também, né, galera? Fica esperto nesses pontos que são bem importantes. Bora para o próximo. Sexta questão. Há 150 anos, Darwin publicou o livro Origem das Espécies, no qual apresentou sua concepção sobre a evolução dos seres vivos. A gente dá aqui, ó. Então conte-nos do tempo em que você conheceu Charles Darwin. De acordo com a teoria proposta por Darwin, é correto afirmar. Vamos lá. Vamos lá, letra A. As alterações sofridas no organismo ao longo da vida são transmitidas a seu descendente. O Darwin disse isso, né, galera? Não, galera, isso aqui é uma ideia de Lamarck, tá bom? Fique esperto disso, tá? Lei do uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos. Eu adquiro uma característica e ela obrigatoriamente, né, segundo Lamarck, ela vai passar para os descendentes. Então isso aqui é do lamarquismo, tá bom? Letra B. A recombinação gênica. Opa, a galera falou em recombinação gênica, mutação e recombinação gênica é neodarwinismo, tá? Opa, ele foi logo aqui embaixo, tá? Bora ver o outro, não. Pulou aqui, mas bora ver o outro. Os indivíduos melhor adaptados a novas condições têm maiores chances de sobrevivência, tá? Lei do seleção natural, né? Lembra que o meio ele é selecionador. Isso é a ideia do darwinismo, tá bom? Bora o próximo, aquele. Só inverteu aqui, né? Recombinação gênica. Falando em recombinação gênica, galera, mutação e recombinação gênica é neodarwinismo, tá bom? Lembra que o representante aqui é o chamado de Hugo de Vries, tá bom? E o último. O fenômeno das mutações garante variações vantajosas de estrutura de hábito e de instinto, tá? Isso aqui também, galera, como eu falei para vocês, mutação e recombinação gênica são ideias do neodarwinismo.
A alternativa correta aqui, letra C, que está relacionado ao darwinismo. Fica esperto nisso aí. Tá bom? Mais uma questão aí que apareceu no Enem.